Olá! Hoje vamos ver mais algumas dicas sobre redação. E como nós estamos falando ultimamente sobre o modelo Enem de redação, que é uma dissertação argumentação, nós também iremos neste vídeo ver algumas dicas a mais sobre esse modelo de redação. E neste caso, nós iremos especificamente falar sobre um tema que é caminhos para combater o abuso sexual no Brasil. E estou trazendo aqui uma redação que foi baseada em uma redação feita por uma aluna. Ela me enviou uma redação e eu fiz as adaptações necessárias para apresentar para vocês como é possível, mesmo de maneira simples, conseguirmos fazer uma redação com boa qualidade. Então, vamos começar, obviamente, trazendo a ideia de introdução. E neste caso, estou trazendo uma introdução com a ideia de argumentação por exemplificação. O que seria isso? É você apresentar um exemplo de algum acontecimento que tenha sido de conhecimento geral e, obviamente, tem alguma relação com o tema para que você possa exemplificar seu texto. Neste caso, como o tema é o combate ao abuso sexual no Brasil, nós trouxemos um acontecimento relacionado ao ex-presidente dos Estados Unidos. Vejamos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi acusado de abuso sexual por sua estagiária, Monica Lewinsky, na década de 1990. Encerramos aí o primeiro período, fazendo a relação de exemplificação para introduzir nossa argumentação. Continuando, do mesmo modo, o abuso sexual é um problema social que acomete várias mulheres no mundo inteiro. Ou seja, aqui no segundo período, já percebemos que há um ponto de vista indicando que o abuso sexual é um problema social, certo? Continuando, no Brasil, essa triste realidade não é diferente. É muito pertinente falarmos agora sobre isso. Por que colocamos no Brasil? Porque o tema cita o Brasil, uma vez que é caminhos para se combater o abuso sexual no Brasil, ok? Então, citar o Brasil aí nesse contexto vale muito a pena, ok? Continuando, por isso, a luta que todos devemos travar é buscar meios de se combater essa mazela social. Vejamos aí no último período do primeiro parágrafo que há também a continuidade de uma tese, de uma ideia que vai ser defendida, que é justamente a luta que todos devem travar, que nesse caso é encontrar meios para se combater o problema do abuso sexual. Vamos agora para o desenvolvimento. Lembrando que, como já foi dito em outro vídeo, o desenvolvimento, o ideal é que você divida-o em 3 parágrafos. E em cada parágrafo você vai dividir, obviamente, os períodos, como neste caso aqui, certo? Então vejamos, diante desse cenário, é importante citar isso porque eu até destaquei aí, diante desse cenário, que você tem que fazer em cada parágrafo uma relação textual com o parágrafo anterior. Por isso que eu coloquei diante desse cenário, para fazer uma relação com aquilo que havia sido citado no parágrafo anterior. Isso é uma progressão também textual. Então, diante desse cenário de luta contra o abuso sexual, não podemos deixar de citar que esse problema surge muitas vezes dentro do ambiente social frequentado pelas mulheres. Aqui é interessante enfatizar por que ambiente social está destacado. Porque lá no parágrafo de introdução, havia sido dito que o problema do abuso sexual é um problema social. Então a gente vai retomando que dentro desse ambiente social é onde acontece justamente a maioria dos casos de abuso sexual contra as mulheres. Continuando aqui. Ou seja, é na família, no ambiente de amigos, ou mesmo no trabalho, como no caso do ex-presidente Clinton, que o abuso é mais comum de acontecer. Outro ponto muito interessante, você sempre fazer retomada ao longo do seu texto, retomada da sua tese, uma vez que você usou como exemplificação o caso do ex-presidente Clinton, é interessante você citar novamente aqui durante o seu desenvolvimento, certo? Continuando aí no primeiro parágrafo. Com isso, a descrença de que isso possa estar próximo facilita a ação de abusadores e coloca em risco a dignidade das mulheres. Neste momento, nós encerramos o primeiro parágrafo do desenvolvimento e já iniciamos também a nossa defesa do ponto de vista. Vamos continuar.
No segundo parágrafo, lembrando, entre cada parágrafo é muito importante que vocês usem elementos de coesão que vão dando progressão ao texto. Observe que eu estou sempre fazendo retomadas, como neste caso. Observe, nesse sentido, as famílias ficam de mãos atadas e, por medo ou vergonha, deixam de denunciar os acusados. Consequentemente, as vítimas ficam traumatizadas e perdem, em muitos casos, o desejo de viver. Isso porque a cena do abuso persiste na memória de quem sofre tal violência. E tudo se torna ainda mais difícil quando não existe punição contra o criminoso. No segundo parágrafo do desenvolvimento, houve a continuidade da defesa de um ponto de vista, que foi justamente falar que, por medo ou vergonha, muitas mulheres elas acabam não denunciando os acusados. Isso porque causa muito trauma e, em muitos casos, até o desejo da morte para algumas vítimas, certo? Vamos agora ao último parágrafo do desenvolvimento. Além disso, a falta de combate... vou só enfatizar aqui. O além disso, como já foi dito anteriormente, é mais um elemento de coesão entre os parágrafos que dá uma ideia de progressão do texto e acréscimo de ideias, certo? Vejamos, sempre entre os parágrafos, como eu coloquei destacado aí, você deve utilizar os elementos chamados coesivos, ok? Então vamos lá. Além disso, a falta de combate efetivo por meio dos órgãos governamentais, aqui é muito importante enfatizar isso, estamos acrescentando ideias da defesa do nosso ponto de vista, ok? Então vamos lá. Serve como incentivo para os abusadores. E é justamente essa luta que a sociedade continuamente tem enfrentado. Quero enfatizar essa parte, essa luta que a sociedade que está destacado aí. Por que eu destaquei? Porque é justamente o que nós defendemos lá na nossa tese, no parágrafo de introdução, de que é necessário que a sociedade trave uma luta contra esse problema, contra essa mazela social. Só observarem lá, ok? Então, continuando. Então, é preciso clarear os conceitos de abuso sexual a fim de que as vítimas em potencial consigam identificar essas situações e, consequentemente, denunciem quando necessário. Ótimo! Encerramos nosso desenvolvimento aí, defendendo, colocando argumentos em defesa do nosso ponto de vista, certo? Agora vamos a uma parte muito importante e aqui é necessário muita atenção, que é a questão da conclusão. Observem que inicialmente na conclusão eu coloquei em destaque acima os 5 elementos essenciais para uma conclusão de um texto dissertativo argumentativo no modelo Enem, certo? Por quê? Porque é isso que a banca do Enem, por exemplo, cobra. Ela cobra o agente, que é alguém que você vai citar como um elemento essencial para praticar uma ação, certo? Ela cita a ação, que é justamente a ação propriamente dita, é o ato de se fazer alguma coisa, certo? O modo meio, que é justamente como isso vai ocorrer, e o efeito, o que é que isso vai trazer de bom a partir de tudo isso. E por fim, o detalhamento. O que seria isso? É você detalhar um desses elementos aí citado como ação, modo meio ou efeito, a fim de fechar a sua redação com nota máxima nesse quesito de conclusão, ok? Então está separado aí, ó. 1, o agente, 2, a ação, 3, o modo meio, 4, o efeito e 5, o detalhamento. É óbvio que nem todo mundo vai seguir essa sequência, mas o ideal para quem está iniciando principalmente é que busque seguir essa sequência, que vai facilitar muito na hora de você produzir a sua conclusão. Vejamos que aí no parágrafo de conclusão eu fiz questão de colocar em destaque os números. 1 seria agente, 2 é ação, 3 modo meio e também 4 efeito e 5 detalhamento. Observem aí. Portanto, um elemento de coesão que vai indicar uma conclusão. Ok? Então, portanto, o governo federal, observe que tem um numeral 1 aí, certo? Indicando que é o agente, através do Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, deve ampliar os programas de combate ao abuso sexual. Observe que tem um numeral 2 aí, ó, indicando que isso é uma ação. Então, já temos aí o agente, que é o governo federal, e a ação. Deve ampliar os programas de combate ao abuso sexual, ok? Continuando. Isso deve ser feito com a promoção de palestras que promovam a conscientização dos direitos da mulher. Observe que tem o numeral 3 aí, que é o modo meio, que seria isso. Como é que isso vai ser feito? Então, isso vai ser feito através de promoção de palestras que vão promover justamente a conscientização dos direitos da mulher. Ok, já temos aí agente, ação, modo meio. Continuando, o efeito agora. Com isso, teremos mulheres mais conscientes e com menos medo.
Observando que nós temos um numeral 4 aqui, ó. Eu coloquei esses numerais aí para você identificar, mas é óbvio que você não vai fazer isso na sua redação, ok? Então, com isso, teremos mulheres mais conscientes e com menos medo. É justamente o efeito da ação, ok? E por fim, que eu coloquei o numeral 5 também aí ao lado, que você também obviamente não vai citar, é o detalhamento, o que aumentará o número de denúncias e diminuirá a quantidade de crimes contra a dignidade das pessoas, ok? Então vejam aí como é tranquilo se você observar essas dicas, é tranquilo você fazer uma conclusão abordando justamente o que um texto dissertativo argumentativo exige dos candidatos, que é justamente que você indique uma proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção que está aí na conclusão necessita do agente, da ação, do modo meio, do efeito e do detalhamento. Ok? Então fica essas dicas aí para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar essas dicas. Se for o caso, revejam esse vídeo e vão fazendo as anotações necessárias para que vocês consigam melhorar cada vez mais a redação. Ok? No mais, muito obrigado e não se esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no canal para acompanhar as novidades.